Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu sei que nessa época do ano, início do ano, algumas pessoas ainda estão de férias, outras já estão começando a voltar à sua rotina de leituras, mas eu sei que todo mundo, de uma forma ou de outra, está super empolgado em conhecer novos autores. Então, por isso, o vídeo de hoje será uma dica de 3 contos para conhecer Lima Barreto, que foi um grande escritor brasileiro, considerado por muitos um dos melhores. Lima Barreto nasce então no dia 18 de maio de 1881. Quase nascemos no mesmo dia, porque eu sou do dia 20 de maio, então Lima Barreto era taurino. E não, eu não sei nada de signos, eu só sei o meu signo. E Lima Barreto falece no dia 1º de novembro de 1922. Ou seja, neste ano de 2022 teremos o seu centenário. Lima Barreto nasce e falece no Rio de Janeiro. E ele era de uma família muito pobre. Ele chega a iniciar ali os seus estudos acadêmicos na faculdade de engenharia, mas devido às condições financeiras, ele é obrigado a abandoná-la. Na sequência, ele presta ali concurso para escriturário e depois também ingressa na profissão de jornalismo, onde ele se consolida, digamos assim, porque ele começa a publicar e ficar mais conhecido através daí. E mais tarde, é claro, ele publica os seus livros que o consagram de vez. Então ele estreia na literatura brasileira no ano de 1909 com a publicação deste livro aqui, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. É um livro bem conhecido que vocês devem ter visto aí, talvez em algumas listas de vestibulares, ele é bem pedido. Mas o Lima ele foi mais reconhecido principalmente ali pelo seu livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi um livro então publicado em 1915. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, mesmo que você não tenha lido, tenho certeza de que você já ouviu falar dele. Mas os contos do Lima Barreto também são muito interessantes. É claro que nós sabemos que, geralmente, o que consolida um escritor, o que deixa ele mais famoso, são os seus romances do que os seus contos, mas eu acho que os contos do Lima merecem uma atenção maior do que se tem. Por isso, eu vou ajudar nisso, trazendo aí 3 sugestões de contos para vocês lerem. Eu também acho que sempre que a gente vai encontrar um escritor novo, conhecer a sua obra, a gente tem que começar assim pelo mais leve, sabe? Então, por exemplo, vai começar a ler Tolstói, lê uma novela de Tolstói, né, que geralmente tem menos de 100 páginas, em vez de começar lá por Guerra e Paz, que tem, sei lá, mais de 1000, então tenta ir pelo mais leve. Em vez de começar Dostoiévski por Crime e Castigo, lê ali um Memórias Subsolo, uma coisa menor, aí depois você vai pro romance. E com Lima Barreto eu acho que é a mesma coisa. O primeiro conto que eu vou sugerir é talvez o mais famoso, apesar de não ser o meu favorito, que é O Homem que Sabia Javanês. Esse é um conto de 1911 e ele é extremamente irônico. Então, sabe aquele ditado que em terra de cego, quem tem um olho é rei? Eu acho que esse conto, ele solidifica esse ditado. Ele traz críticas a diversas esferas da sociedade, as máscaras sociais, as aparências, mas ele se dedica principalmente a apontar as falsas intelectualidades, porque o Lima ele viveu numa época em que ser intelectual era o máximo, sabe? Os intelectuais eles ocupavam assim uma posição privilegiada na sociedade brasileira. Então muitas pessoas, muitos burgueses começavam a ascender na sociedade naquela época e eles tinham dinheiro, mas eles não tinham o poder intelectual. Então foi uma época de ouro aí para os intelectuais que hoje parece que viraram aí inimigos. Bom, mas é óbvio que esses intelectuais que se destacavam, eles já eram minimamente pertencentes à classe média. O fato é que naquele momento não bastava você ter dinheiro, você também tinha que ter a glória para você se sentir um sujeito completo. E essa glória vinha muitas vezes dessa intelectualidade, dessa inteligência, dessa capacidade de escrever, mas também de ser um grande conhecedor da literatura e das artes. Mas é claro que, como nós muito bem sabemos, não se torna inteligente assim do dia para a noite. Então, o que acontecia com muitos burgueses, muitas pessoas ali dessa classe média, dessa classe em ascendência? Elas fingiam que elas eram intelectuais, fingiam que elas tinham lido fulano, que elas conheciam o trabalho artístico de cicrano. Tanto que nessa época a gente tem uma ocorrência um pouco trágica, inusitada, que é a seguinte: muitas pessoas traduziam, porque naquela época era muito comum você saber outra língua, geralmente o francês. Então traduziam ali livros do francês para o português e diziam
Não que era uma tradução, mas sim que elas haviam escrito. Então há relatos aí na literatura brasileira de vários plágios que, enfim, descobriu-se muito tempo depois. E nesse sentido, em O Homem que Sabia Javanês, nós vamos ter então a história de um homem que, do nada, ele diz que ele sabia falar javanês. Quando ele fala isso, as pessoas, tipo, nossa, como assim você sabe falar javanês? Que incrível! Colocam ele, assim, num nível surreal, que ele fica tão animado, tão feliz, tão contente com aquilo, tão satisfeito consigo mesmo ainda, que ele não soubesse de fato falar javanês, que ele começa a sustentar essa mentira. Então vai virando aquela bola de neve e cada vez assim ele vai aumentando e de repente ele começa até mesmo a dar aulas de javanês. E a crítica está no seguinte: como ninguém mais sabia javanês, ninguém poderia questionar ele dizendo, olha, você não sabe. Então o que ocorre? Ocorre que em um meio de pessoas não intelectuais, é difícil uma dizer, olha, você não é intelectual, olha, você não é inteligente, porque todas não são. Então aquela que disser, olha, eu sou, simplesmente será, porque a palavra dela contra a de ninguém. É um pouco difícil de explicar assim, porque eu tento explicar sem dar tantos spoilers do conto, sabe? Até porque no final ocorrem algumas coisas ali que vocês precisam ler pra entender, e eu não falando é um pouco difícil, mas se eu falar eu vou estragar a experiência de leitura de vocês. Então é isso, leiam Conto O Homem que Sabia Javanês. Vale a pena, um conto muito crítico. E o segundo conto que eu tenho para sugerir é o meu conto favorito do Lima Barreto, porque, como vocês sabem, eu gosto de histórias insólitas. Histórias que, se não tiverem ali o fantástico, esse lado sobrenatural, que tenham, portanto, então, o estranho, que é essa sensação de estar lidando ali com algo sobre-humano, algo que foge às leis, às regras do nosso mundo. E justamente é isso que nós temos no conto Sua Excelência, porque ele é um conto que pode ser que tenha o sobrenatural ou pode ser que tudo ali seja coincidência. Então, eu gosto muito desses contos mais abertos, que deixam margem para nós colocarmos ali a nossa interpretação, a nossa criatividade, enquanto pessoas mais ativas nessa construção de sentido da história. Sua Excelência é um conto que é muito difícil falar dele sem eu dar spoiler, então eu vou realmente mencionar o básico do básico, porque se eu adentrar essa história, eu vou ter que falar para vocês o que aconteceu. Eu não quero dar spoiler, eu quero realmente que vocês leiam esses contos. Bom, em Sua Excelência, nós vamos ter ali uma grande crítica direcionada a essa questão do apadrinhamento, essa questão do sobrenome, essa questão de quem ocupa esses cargos mais altos, mais importantes na nossa sociedade. Claro, essa é uma das possibilidades de leitura, de interpretação dele, porque como ele é um conto ali que perpassa por esse sobrenatural, nós vamos ter mais possibilidades. Mas essa é a leitura que eu fiz do conto, só para esclarecer. Então nós vamos ter ali uma ideia de que, por mais que você saiba, tenha habilidade, conheça a área, às vezes, não em todos os casos, é claro, mas às vezes você só vai conseguir um espaço se você tiver o famoso QI, quem indique. Senão, não conseguirá. E é claro, né, nós temos que olhar para aquela época com olhos daquela época. Hoje as coisas mudaram um pouco, mas naquele tempo as coisas eram bem difíceis mesmo. Bom, tudo isso para dizer que aí nós vamos ter a história de um deputado, aparentemente, que está saindo ali de mais uma daquelas reuniões importantes da sociedade, na qual ele havia feito discursos incríveis e, enfim, mostrado o quão brilhante ele era, tinha sido bastante aplaudido. E aí ele vai embora, né? Ele entra em um transporte para ir embora daquela reunião que já havia se encerrado. Só que algo muito bizarro ocorre durante essa viagem. Então ele tem como se fosse um grande devaneio e quando ele acordar, aí vocês vão ter que ler. Bem, tanto esse conto que eu acabei de mencionar, o Sua Excelência, quanto o próximo conto do qual falarei, que é O Feiticeiro e o Deputado, são contos que foram publicados primeiramente no ano de 1920 no livro Histórias e Sonhos. Inclusive já há uma resenha aqui no canal e deixarei o link na descrição e no primeiro comentário. Bom, O Feiticeiro e o Deputado ataca um comportamento infelizmente comum à sociedade, tanto a sociedade daquela época, de 1920, quanto a sociedade de hoje em dia, mais de 100 anos depois. Que é o seguinte, o status, enfim, o poder, o dinheiro de uma pessoa é um fator dominante
para o modo com o qual ela será tratada. Então, o que ocorre geralmente, infelizmente, né, quando as pessoas são mais ricas, elas têm um tratamento muito melhor do que as pessoas que são mais pobres. Então, infelizmente, no sentido de que deveria se ter ali um tratamento igualitário, né, para todo mundo, mas não temos. Então, nós vamos acompanhar nesse conto a história de um homem que ele chega ali num bairro e ele não se mistura muito com a galera, ele não conta de onde ele veio, o que ele fazia, quem ele simplesmente mora ali, cultiva suas coisinhas. E aí, muitas pessoas, tendo em vista a aparência dele, que ele anda de forma mais humilde, que ele não, enfim, busca aí a esses espaços sociais de prestígio, as pessoas começam a falar dele e tratá-lo como se ele fosse um feiticeiro, pela forma sorrateira que ele caminha na sociedade, como se todo mundo tivesse que se expor, se apresentar na sociedade, mas enfim. E aí, um dia, um deputado vai fazer uma visita a esse bairro e as pessoas vão comentando sobre os moradores do bairro e falam para ele que há ali um homem que eles desconfiam que seja um feiticeiro. E aí esse deputado fica super interessado em conhecer esse feiticeiro. E quando ele conhece esse feiticeiro, nós vamos ter um verdadeiro plot twist. Então, Lima Barreto dominava essa técnica aí da reviravolta. Vale a pena muito, muito, muito ler esse conto. Ele é um conto, como todos os contos ali que eu já li do Lima, muito crítico, irônico, debochado. Cada tirada que ele dá ali é muito cômica e ele nunca diz uma coisa assim sem sentido, sempre há algo por trás. E nessa narrativa nós também observamos um diálogo com a possibilidade do fantástico, então isso era algo que chamava muito a atenção da galera, dos leitores, e até hoje chama, só que aqui, diferente da segunda história que eu sugeri pra vocês, esse fantástico ele não se confirma, então fica somente nessa possibilidade. Mas o desfecho eu não vou contar, vocês precisam ler. E caso vocês já tenham lido, ou caso vocês venham a ler algum desses contos que eu sugeri hoje, ou então tenham outros contos favoritos aí de Lima, porque ele escreveu bastante, então pode ser que eu não tenha lido tudo. Deixem aqui nos comentários, compartilhem as suas dicas referentes a Lima Barreto. Ou então, se já leram algum dos romances dele, contem-me como foi. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas de hoje. Curtam o vídeo se gostaram e vejo vocês na próxima!